Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande podermos partilhar esse momento juntos, no qual nós nos voltamos um pouquinho mais para a nossa espiritualidade, para estudarmos um pouco o livro Palavras de Vida Eterna. E hoje a nossa reflexão vai ser a partir da leitura da lição número 24, cujo título é Liberdade em Cristo. E ela começa com palavras de Paulo, que foram escritas aos Gálatas. Paulo diz-nos assim: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E sobre essa escrita de Paulo, Emmanuel diz-nos o seguinte: meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se lhe acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores da sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei, que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha a qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Nessa página, cujo título é Liberdade em Cristo, Emmanuel vem falando para nós o que é a verdadeira liberdade.
Mas vamos prestar atenção que ele diz liberdade em Cristo. Não é a liberdade do mundo, é a liberdade daquele que quer seguir os exemplos deixados por Jesus. E ele começa dizendo para nós que o Cristo nos libertou da ignorância e da crueldade. Então, se as nossas atitudes, elas partem da ignorância e da crueldade, nós já sabemos que nós não estamos agindo em conformidade com os exemplos de Jesus Cristo. Jesus foi um revolucionário, mas ele não foi um rebelde. Ele foi um revolucionário porque naquela época, quando ele veio, há 2020 anos passados, ele ensinou a amar, a respeitar ao próximo, a perdoar. As crianças, as mulheres não tinham o menor valor. E o que ele faz? Ele insere essas figuras em suas pregações. Ele diz que o reino de Deus é semelhante à criança. E é o momento que ele fala, deixai vir a mim as criancinhas. Ele ressalta a importância da mulher. Quantas e quantas parábolas ele usa a mulher como exemplo. Então Jesus foi um revolucionário, porque ele, vendo o que estava acontecendo naquela época, ele trouxe para todos nós e deixou um legado baseado na fraternidade. Não existe fala cristã, prática cristã, sem que ela esteja ancorada na fraternidade. Porque se eu sou fraterna, eu não vou ser cruel. Se eu sou fraterna, eu não vou buscar o meu bem somente, ou o bem da minha família. Eu vou buscar o bem de todos. A liberdade a que Jesus nos convida é a liberdade até mesmo das práticas exteriores. Porque naquela época existia muita a valorização das práticas exteriores. Lavar as mãos, mas não é simplesmente lavar as mãos. Porque a gente pode pensar, poxa, Jesus era anti-higiênico, ele não lavava as mãos? Não, ele lavava as mãos. Só que ele não lavava as mãos do jeito que as pessoas da época diziam que tinha que ser. E por isso que ele criticava tanto os fariseus. Na verdade, ele não criticava, ele chamava a nossa atenção para que nós não fôssemos como eles. Porque Jesus não critica, Jesus nos mostra como não fazer e como fazer. Então, ao citar os fariseus, ele nos exemplificou que não era para nós fazermos. E os fariseus eram muito preocupados com essa prática toda. Em relação à roupa, em relação a como orar, você tinha uma determinada posição, você tinha os horários estabelecidos. Então, existia uma prisão. Isso também fazia parte da prisão a que Jesus nos libertou. Então, nós devemos hoje buscar a nossa liberdade. Por isso que aqui o Emmanuel vem dizendo, repetindo as palavras de Jesus, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Existem obrigações das quais nós não podemos fugir, ainda que nós não gostemos, ainda que elas nos sejam desagradáveis. Mas faz parte. Por exemplo, vou falar algo muito comum. Não sei vocês, mas eu fico muito aborrecida em relação ao imposto de renda. Eu acho um absurdo o imposto de renda. Mas de que adianta eu achar um absurdo o imposto de renda? Eu não tenho que pagar o imposto de renda? Tenho que pagar. O que não significa dizer que enquanto essa regra estiver acontecendo, eu não possa tentar modificá-la. Não é isso. Quando nós lemos essa página, nós não podemos achar que Jesus está dizendo que nós temos que aceitar tudo. Ele não aceitou tudo. Ele se fez instrumento de Deus. Ele não foi rebelde. Eu não vim descumprir a lei. Ele falou isso para nós.
Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Tem que fazer? Tem que fazer. Porque se eu também, como naquela época também existiam os impostos, os cobradores de impostos, as pessoas não gostavam de pagar impostos. Nós não temos a história de Zaqueu, que era um cobrador de imposto? E para nos mostrar como Jesus realmente era revolucionário, ele tinha dentre os seus apóstolos um cobrador de imposto. Ele tinha zelotas. Então Jesus veio para nos mostrar que realmente o bem tem que ser para todos e não para um grupo somente. E a doutrina espírita, em especial, deixa bem clara a noção de que não existem privilegiados. Não existe um grupo escolhido, não existem escolhidos. Todos fomos escolhidos. Todos somos chamados a todos os instantes a seguirmos os exemplos de Jesus. A salvação de cada um, no sentido religioso, está nas mãos de cada um. Não é porque eu sou espírita que eu estou salva. Não é porque eu sou da religião A, B ou C ou D que eu estou salva. Não é assim que funciona. Esta é outra liberdade que nós temos. A ignorância, que é o desconhecimento. Da mesma forma, por exemplo, que nós ficamos às vezes pensando na questão dos milagres. Os milagres, nós não vamos entrar neles aqui porque é um assunto que requer muito tempo, mas eu sugiro, quem tiver interesse, que dê uma lida lá na Gênese, que tem uma parte que fala sobre isso, né? Kardec colocou uma parte voltada para isso, porque quando nós não sabemos o que é, nós achamos que as estátuas vão sangrar, que as pedras vão chorar, e isso seria o quê? Algo sobrenatural. Mas esse sobrenatural, ele toma espaço porque eu desconheço, é a minha ignorância. Então, por isso que é sempre importante nós estudarmos, nós lermos, nós buscarmos, nós estarmos atentos, principalmente na atualidade, porque existem tantas fake news, já existiam na época de Jesus. Isso não é novidade. Porém, agora a gente percebe isso com mais facilidade, até mesmo por conta da internet, por conta dessa globalização. Então, nós temos que ter cuidado para averiguarmos, olharmos com calma, com parcimônia. É isso mesmo? Isso é verdadeiro? Isso faz sentido? Porque senão nós vamos cair na ignorância. Ah, eu não sei, não sabia, compartilhei. Mas nós compartilhamos algo sem sabermos, sem termos certeza. Quando eu compartilho algo sem eu ter certeza, eu tenho a responsabilidade daquilo ali. Então, por isso que é importante nós buscarmos saber. Em outra parte aqui que ele fala para nós, olha, ele vem dizendo que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer. Ele não diz que a liberdade de Cristo é a faculdade de raciocinar, empreender e fazer. Ele diz que é o abuso. Porque, claro, quando nós também temos muito conhecimento, existe a possibilidade de nós utilizarmos esse conhecimento para manipularmos o próximo, para levarmos o próximo a agir da forma que nós achamos que é a melhor. E geralmente, quando nós fazemos isso, nós achamos que é para agir para melhor para nós. E ele segue aqui, ó, Emmanuel. É a felicidade, a liberdade em Cristo é a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. É da vontade de Deus que isso aconteça? Então, que seja feita a vontade de Deus. Mas como é que eu vou saber realmente qual é a vontade de Deus? Quando eu tiver feito a minha parte de forma correta. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Não existe mais nada para eu fazer. Então é a vontade de Deus quem vai dizer. Porque às vezes também nós nos mantemos fazendo as mesmas ações
e queremos resultados diferentes. Então, quando eu faço algo esperando, tenho a mesma atitude, esperando um resultado diferente, e esse resultado não é diferente, aí eu acho que foi a vontade de Deus. Se eu sempre, quando converso com alguém sobre um assunto, nós acabamos discutindo, e por conta disso, depois de um tempo, eu perco a amizade dessa pessoa, eu não posso dizer que foi Deus quem quis. Ah, tinha que ser Deus que quis. Não. Ou, se eu chego atrasada todos os dias no meu trabalho, e o meu chefe fala comigo, Helena, aí um dia eu perco emprego. Ah, não, foi Deus quem quis. Foi a vontade de Deus. Não, não foi Deus quem falou para eu não ser disciplinada. Eu é que fui indisciplinada. Então não foi a vontade de Deus. Porque senão nós não vamos ter responsabilidade em nada. Tudo vai ser Deus? Nós vamos terceirizar as consequências das nossas atitudes? Nós não podemos mais fazer isso. Temos que ter consciência das nossas atitudes. Toda atitude nossa vai gerar uma consequência. Toda. Se nós queremos uma consequência dócil, branda, uma consequência agradável, a nossa ação também tem que estar vibrando nesse mesmo nível. Porque senão, não vai ter como. E em relação a isso, nós trouxemos aqui uma fala muito interessante da Joana. Ela diz-nos assim, ó: não digamos no nosso coração, ouve, Senhor, o que o teu filho clama, mas, genuflexos em nossa alma, aprendamos a dizer, fala, Senhor, que teu filho escuta. Diz-me qual a tua perfeita e soberana vontade para mim, e cumpra-se em mim o teu mandamento. Olha que coisa bonita. Quando nós fazemos isso, nós nos colocamos nas mãos de Deus. Só que nos colocar nas mãos de Deus não significa ficarmos acomodados. Significa agirmos para o bem de todos. Que durante essa semana nós possamos pensar um pouco mais nas nossas ações, que nós possamos voltar o nosso olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes, para nos lembrarmos de que Deus ama a todos nós. Todos nós fomos criados para sermos felizes. E sermos felizes ou não, na verdade, não depende de Deus. Depende única e exclusivamente de nós. Muito agradecida pelo tempo de vocês, pela atenção. Gratidão.